Se você está procurando uma opção diferenciada de tarô, você aí que joga tarô, que fuja um pouco daquele padrão tradicional de tarô de Marsilha, tarô de White, ou aqueles tarôs convencionais com uma pegada mais menos realista e mais colorida, se você quiser fugir desse padrão e procurar aí um tarô que te forneça um estilo diferenciado, fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar aqui o tarô steampunk que pode ser uma boa opção para você nesse caso. Então, bora lá. Antes de a gente começar esse vídeo, vocês já devem estar reparando aí que a qualidade aqui da câmera de imagem do canal tá menos mal. Não tá boa, mas tá menos mal. Por quê? Porque eu tomei vergonha na cara finalmente e aí comprei, adquiri um celular novo com uma câmerazinha um pouquinho melhor pra gente poder estar fazendo aí as partes mais práticas das nossas videoaulas. Então, daqui pra frente a gente vai ter aí uma qualidadezinha um pouquinho melhor, até para eu poder mostrar com detalhes, né, algumas partes na prática. Então, só para avisar vocês aí sobre essa novidade aqui no canal. Futuramente a gente vai ter algumas novidades aí em vídeo desse tipo. E não reparem se durante o vídeo aí eu aparecer com a mão tremendo, é porque tá um frio de lascar aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo. E também eu tô gravando de noite, só com o auxílio do flash aqui da câmera, a imagem vai estar um pouquinho granulada, mas enfim, vamos deixar de frescura, sem enrolação e bora pro vídeo. Valeu! Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Novidade aqui no canal, unboxing e review. Eu tô fazendo aqui porque eu coloquei lá no Instagram a foto aqui do Tarô Steampunk, que chegou para mim recentemente. Eu perguntei pro pessoal se o pessoal queria uma review detalhada sobre esse tarô aqui. E o pessoal lá pediu para mim fazer review, então estou trazendo aqui para vocês um vídeo mais descontraído, um pouco fora do padrão que a gente está acostumado no canal. Então hoje vamos dar uma olhada aqui nessa belezura que chegou aqui. E já logo de cara a gente tem um box, né, de capa dura. E assim, ele é bem grosso, bem grande. E como dá pra colocar na estante junto com os livros normalmente. Inclusive, eu queria fazer uma espécie de box de couro, tal como esse que eu tenho aqui. Que inclusive, meu mano Bruno, obrigado. Esse aqui foi o Bruno quem fez pra mim, já tem anos atrás que ele fez esse case aqui pra mim colocar o meu tarô. E eu tava pensando em fazer, né, na verdade, mandar fazer um desse aqui também pra colocar esse novo tarô, mas acabou que esse box de capa dura aqui, ele é bem durável e eu resolvi deixar guardado aqui dentro mesmo. Então, aqui vocês podem ver que ele tá por US$ 30 a média. Se vocês procurarem por aí Mercado Livre e outros sites aí esotéricos que vendem esse produto aqui, vocês vão encontrar ele na faixa aí de uns 250 a R$ 300. Eu indico para vocês comprarem na Saraiva, vou deixar o link aí na descrição, porque eu não sei que bruxaria a Saraiva fez que consegue fazer esse tarô aqui, 78 cartas mais o livro, que a gente já vai dar uma olhada, por R$ 120. Então realmente é bastante barato, vale muito mais a pena do que você comprar. Ele é um produto importado, ele só tem inglês, está todo em inglês, seja as cartas, seja o livro, mas vale muito a pena, eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas comprem na Saraiva, que vai ser muito mais barato, compensa muito mais do que você importar ou você pagar para alguém que importou, você vai pagar praticamente o dobro, né, do valor. Então vamos lá, vamos parar de enrolar aí. Ele tem uma abertura aqui, pessoal, com um imã, não sei se vocês conseguem perceber, certo? E aí já a gente tem o livro. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do livro para vocês. O livro não tem muito mistério, acho que todo o deck de tarô vem com um livro, acompanha as instruções. Só que como eu falei, ele está todo em inglês, mas tem detalhadamente todas as 78 cartas aqui com suas ilustrações no preto e branco. E tem tudo aqui que você precisa saber, mas você vai precisar ir praticar o seu inglês, já é um bom exercício aqui você desvendar aqui o inglês. Se bem que, como é um tarô, a simbologia do tarô ela se aplica a todos, né? O que muda nesse caso são as ilustrações. Então não há problema, para quem já está habituado com o tarô não vai precisar fazer o estudo desse livro aqui, mas eu creio que cada autor coloca alguns aspectos diferentes, né, da interpretação de cada carta, mas enfim, tá aqui o livro também, é bem completo.
E vamos colocar aqui e vamos partir agora para as cartas propriamente ditas. Aqui na contracapa a gente tem uma reprodução da ilustração que está atrás das cartas em si e o nosso deck propriamente dito. Deixa eu fechar aqui e colocar aqui para o lado. O que mais me chamou a atenção já logo de cara foi o verso aqui das cartas. Para quem é praticante de magia cerimonial, acredito que a maioria aqui do canal vocês vão conseguir compreender uma essência de magia cerimonial por trás aqui. Vocês percebem que tem a representação dos 4 elementos, mas nesse caso representaria os 4 naipes, que não deixa de representar também os 4 elementos. E a gente tem o bastão de comando, a varinha, simbolizando o elemento ar, o cálice, que simboliza o elemento água, a espada, ou a adaga, né, como elemento fogo, e o pantáculo como elemento terra. Então achei interessante logo que eu peguei, eu pensei, putz, isso aqui aí tem uma certa mensagem subliminar. Para quem é praticante de magia cerimonial vai compreender. E essa carta logo que eu já peguei aqui é a carta do mago. E vocês podem ver que tem bastante aspectos de magia realmente na carta do mago. Então a gente tem o círculo mágico aqui no chão, né, representando o elemento terra. Já está aqui no chão também o bastão de comando, a espada e o cálice e a manta, as velas e tudo mais. Então esse sim é uma figura de mago. Eu vou comparar com, comparem aqui com o tarô de Marsilha tradicional. Na verdade, antigamente, né, não era nem considerada a carta do mago, era considerado como o mercador, né, o comerciante. E você olha para essa carta do mago aqui no tarô de Marsilha, você não vê elementos de magia realmente, fica algo meio estranho, né? E aqui eles conseguiram ilustrar realmente aspectos de magia. Embora, isso eu já vou abordar com vocês depois, o mago aqui no tarô de Marsilha ele não seja, né, uma carta que represente necessariamente magia, e sim o poder de ação. Aqui a gente já pode interpretar nesse tarô aqui, nessas cartas, como a magia propriamente dita. Então, como eu falei, a interpretação desse tarô ela vai ser diferente da interpretação dada nas cartas do tarô de Marsilha ou do tarô de White, que são os dois clássicos, né, que a gente leva em consideração. Deixa eu separar aqui os arcanos maiores, porque eu estou mais habituado com os arcanos maiores, e aí eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar com eles. Eu estou iniciando os estudos dos arcanos menores agora, então deixa eu separar os maiores aqui, que são os que eu já estou habituado, certo? Aqui estão os maiores, e esses aqui são os arcanos menores. Vocês estão vendo eu passar dificuldade aqui, porque é incrivelmente liso essas cartas. Elas deslizam muito bem na sua mão. Então é normal que você acabe perdendo um pouco o controle. Então já é uma característica do deck em si. Ele não adere, né? Ele não tem aí um atrito entre as cartas. Você consegue fazer esse tipo de jogada aqui muito fácil. Então é questão de se acostumar. Comigo não acontece com o tarô de Marsilha, ele é um pouquinho mais rígido, né, nessa questão de movimentação, e esse aqui é muito mais fácil de embaralhar, inclusive. Então, a gente tem aqui a carta do mago, como eu mostrei para vocês. Seguindo aqui, outra coisa que eu queria salientar é a questão da carta do Hierofante, né, que vem aqui como Hierofante, mas é popularmente conhecida como a carta do Papa. Vou colocar em comparação aqui para vocês com a carta do Papa do tarô de Marsilha. A carta do Papa aqui no tarô de Marsilha ele tem aspectos realmente mais voltados à espiritualidade. Então, a poder espiritual, a influência, a religiosidade no geral. E aqui a gente tem uma figura mais voltada ao conselheiro. Então a gente tem ali a figura de duas crianças e uma figura, né, mais de idade, tem uns livros ali do lado. Então, claramente, né, intuitivamente a gente consegue analisar um sentido de conselheiro e não necessariamente de figura espiritual, como é colocado, né, na ilustração do tarô de Marsilha. Então, foi como eu falei para vocês, algumas questões de interpretação mudam. Nesse tarô aqui eu vou interpretar essa carta de maneira diferente, assim como a carta do mago. Vamos passar aqui. Não poderia deixar de ter, né,
o Eremita. Eu achei fantástico a questão aqui do Eremita. Lembrando que esse é um tarô steampunk, né? No que consiste o steampunk? O steampunk, na verdade, ele é um gênero, né, literário de ficção científica que se passa, né, é ambientado na era vitoriana, Revolução Industrial, ali por 1850 mais ou menos. Só que, mesmo se passando em 1850, ele agrega elementos futuristas dentro daquela época. Então a gente vê muita fusão de máquinas a vapor com tecnologia do nosso tempo, ou seja, coisas mecânicas, eletricidade, como a gente está vendo aqui. Então o steampunk ele faz essa junção do antigo, né, com a modernidade. Eu acho muito interessante, acho muito legal. Comparando aqui com o Eremita, não muda muita coisa. Continua mesmo, né? A gente tem a questão da iluminação ali com o lampião, tem a adaga, não mudou muita coisa. Eles só estilizaram, né, dentro do estilo steampunk, e eu achei que ficou sensacional essa carta aqui. E aí, seguindo, outra carta já dos arcanos maiores que me chamou a atenção foi a Roda da Fortuna. Aqui sim, a Roda da Fortuna veio para simbolizar de fato os ciclos. Então a gente tem os signos do zodíaco aqui ao redor, a gente tem os sigilos planetários aqui nessa rodinha menorzinha, deixa eu colocar aqui como um zoom para vocês, 4 elementos com os triângulos alquímicos e o pentáculo da Terra com o pentagrama novamente. Então essa carta da Roda da Fortuna ela é mais intuitiva, né? A ilustração é mais intuitiva, você bate o olho e você já consegue analisar essa essência dos ciclos, né? Assim como o Sol ele vai adentrando em cada um dos signos do zodíaco com o tempo, a gente também tem aqui a roda planetária dos planetas, então dentro de uma consulta a gente consegue passar, né, para o consulente de uma forma mais clara essa questão dos ciclos. E já a roda da fortuna dos outros tarôs, ela é uma roda simples, daí tem aquelas figuras, aquelas 3 figuras lá ao redor, e acaba ficando um pouco confuso. Esse é um tarô muito intuitivo, pessoal. As ilustrações aqui são feitas para que você bata o olho e sem precisar de um estudo profundo a respeito daquele simbolismo, você já tenha uma resposta a passar. Então aqui a gente tem os enamorados, né, the lovers, os amantes, a estrela, a imperatriz, também chama bastante atenção, o louco, que ficou bem diferente, mas continuando com aquela essência do cachorrinho, das malas ali atrás das costas. E reparem, pessoal, o jogo de cores, a justiça. Como eu falei para vocês no início, esse é um tarô que foge bastante do padrão de cor colorido, aquelas cores vívidas. Ele é um tarô bem mais dark, né? A gente tem aqui também as bordas pretas, então para quem não gosta, né, de tudo muito colorido, não é que eu não gosto de tudo colorido, eu já assim tava saturado daquelas cores padrões, né, do tarô de Marsilha, o clássico, e aí eu quis buscar algo que fosse um pouquinho mais dark, assim. E aí eu acabei me deparando com esse tarô. A carta do Sol também bastante intuitiva, a gente consegue ver os aspectos de sucesso, de alegria, de boas energias, de festança. A carta da Morte veio para simbolizar a morte mesmo, né? A única coisa que entra em acordo aqui com o tarô de Marsilha é a questão da foice, a foice é presente aqui também. E aí a gente tem aqui um anjo da morte, né? E lá no fundo a gente tem um cemitério, né? E tem uma pessoa lá de luto. Essa carta pode assustar, normalmente a carta da morte já assusta normalmente os consulentes, né? E essa aqui, ela é mais pesada ainda, então a pessoa tem que ser mente aberta, você tem que saber explicar muito bem para o consulente que não significa necessariamente uma morte física. Continuando, a gente tem a carta da alquimia, né, a transmutação, passando a energia de um lado para o outro. Continua também bastante semelhante a uma figura angelical, né, na maioria dos tarôs. A carta da força mudou bastante, né? Nesse caso aqui, a figura não está segurando a boca do leão. O leão está ali com a pata machucada e ela está tirando ali deixa eu dar um zoom aqui, uma engrenagem, né, da mão ali do leão. Então, consegue também simbolizar aquela questão de domar, né, os seus instintos. Prosseguindo, a carta do enforcado ficou também bem legal, não ficou tão pesada,
ficou algo mais leve assim. O julgamento veio como, assim, bastante a questão da anunciação, né? Tem ali a vitrola, tem a figura angelical usando ali um traje de... Esqueci como é que se fala, como é que é realmente... Aqueles trajes de aviador, exatamente. Então tem algumas peculiaridades ali. O mundo, bem interessante também. Grande parte, pessoal, das figuras desse tarô são femininas, tá? Vocês vão perceber isso principalmente nos arcanos menores, que, por exemplo, a carta dos cavaleiros, elas são figuras femininas. A carta da torre ficou bem diferente, ficou essa árvore aqui, ficou legal, achei interessante. O diabo, então aqui entrou, né, uma questão bem steampunk mesmo, a questão da máquina a vapor, e ele está simbolizado, né, tem essa questão aqui das marionetes, simbolizando é, aquilo que a gente alimenta, né, de ruim, que seria aquela alusão à carta do diabo. Então, eu não vou me aprofundar muito, né, no significado das cartas, porque isso não é o objetivo aqui. A carta da sacerdotisa, perdão, ela veio agora num aspecto muito mais magístico, né, a gente tem uma figura cartomante aqui, simboliza, né, simbolizando os aspectos ocultos, de buscar respostas no oculto. A carruagem, também bastante steampunk. A gente tem aqui uma espécie de sei lá, isso parece ser um robô. Esse aqui me lembrou aquele filme, Máquinas Mortais. Se vocês assistiram, vocês vão entender do que eu tô falando. A lua não mudou muita coisa não, tá bem parecido com as que a gente tem aí normalmente. E o imperador também é uma carta bastante interessante. Então esse, pessoal, é o tarô steampunk. Quis mostrar aqui para vocês a questão da durabilidade aqui das cartas. Ela é uma carta até que fina, mas ela também é bastante durável. Ela é um pouco mais grossa do que esse aqui que eu tenho aqui do tarô de Marcília, certo? O tamanho é praticamente padrão, né? A minha mão é um pouco grande, mas consegue fechar de boa, é tranquilo. E na questão aqui do verniz, né, das cartas, como eu citei no começo, você consegue embaralhar muito bem porque as cartas deslizam muito bem, né, no pano. Então, ó, vocês conseguem manipular as cartas de uma forma mais fácil. Deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitando que o vídeo ainda está um pouquinho curto, para a gente analisar a questão aqui um pouquinho só dos arcanos menores. A gente tem aqui algumas cartas, todas elas, como eu falei, bem intuitivas, a gente não precisa de um estudo aprofundado, e todas elas muito bem ilustradas, diferente do tarô de White, do tarô de Marcília, onde os arcanos menores eles têm uma ilustração bem simplificada. Aqui nos menores a gente tem, em todos os arcanos menores, ilustrações bastante completas, bastante intuitivas. É só você olhar que você já tem aí, já remete a alguma coisa. Certo? Não é só aqueles símbolos abstratos, né, em alguns pontos. Tem umas ilustrações. Como eu falei, bastante presença das figuras femininas. Certo? Enfim, é uma infinidade, são N cartas aqui, mas todas elas muito bem representadas, todas elas muito bem ambientadas nesse cenário steampunk. Então é uma opção aí para vocês. Aqui, ó, como eu falei da carta Cavaleiro de Espadas, é uma mulher. E a gente tem uma mulher ali com traje de aviador, lá em cima tem os dirigíveis. Então, muito interessante essas representações, né? Então, para quem está procurando um tarô aí que foge um pouco desse padrão de cor RGB aqui que a gente está conhecido, que é algo de uma essência mais dark, uma essência mais futurista, né, com representações mais realistas, tá aí, tá recomendado, aprovado o tarô steampunk. Lembrando que eu vou deixar para vocês aí o link da Saraiva, onde eu comprei, para vocês comprarem também. Aproveitar aí, porque importar esse aqui ou comprar em outros sites vai sair bastante caro. E mesmo que você pagasse R$ 250, eu acho que vale a pena, tá? É um item bastante durável e quem é profissional da área
e consegue recuperar esse investimento em questão de 2 ou 3 dias, a depender do seu fluxo de consulentes. Então, quem é da área sabe que vale a pena um investimento e mesmo quem não é da área, eu recomendo, né, pela questão de estar um material bem acessível, bem barato e para quem está iniciando é bastante legal, porque tem essa questão aqui de você analisar a carta de uma forma mais intuitiva. Então é bacana para quem está iniciando também. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Lembrando que, já aproveitando que estamos aqui, né? Estou aí disponível para consultas. Meu WhatsApp está aí na descrição, como sempre. Então aproveitem que eu estou com um tarô novo e venham fazer uma consulta que eu vou ter o prazer de fazer a sua consulta com esse material novo. Então, mais uma vez, material muito bem feito, muito bem construído, vale bastante a pena. Está aí uma indicação pessoal para vocês. Então, beleza? Lembrando que eu vou deixar na descrição também, além do meu número de contato, o link para o nosso grupo de estudos. Então, fiquem à vontade lá para participar. E no mais é isso. Bons estudos e boas práticas a todos e até mais.